Fala galera, hoje a gente vai falar de Êxodo capítulo 29. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Em Êxodo 29 a gente vai ver como Deus começa a tratar a questão da consagração de Arão e seus filhos, que seriam os sacerdotes ali no tabernáculo, e também a consagração de alguns dos elementos do próprio tabernáculo, tá? Um capítulo um pouco mais curto, tem basicamente esses dois assuntos, mas a gente consegue se encontrar aí com vários textos do Novo Testamento. Mas antes da gente continuar esse estudo, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, compartilhe alguns dos nossos estudos aí com outras pessoas. E se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, agora tem a versão digital dele por R$ 9,99 na Amazon, ou se você quiser, www.jcnaveia.com.br. Lá no final da página tem um banner para você comprar. Como eu disse, o capítulo gira basicamente em torno desses dois assuntos, né? Então o capítulo começa basicamente falando sobre a consagração de Arão e de seus filhos. Versículo 1 está escrito: "Isso é o que lhes hás de fazer para os santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula." E ele continua nos versos seguintes explicando o que era necessário fazer. Aqui, dependendo da tradução que você está usando, a palavra que eu li como santificar, então novamente, né, isso é o que lhes hás de fazer para o santificar. Em algumas traduções está escrito a palavra consagrar. Nesse contexto aqui, as duas significam a mesma coisa. Consagrar significa santificar, separar para Deus, né? Então, dependendo da sua tradução, vai estar a palavra consagrar. Na ARC, que é a que eu estou usando para santificar, na ARA, Almeida, revista e atualizada, está a palavra consagrar. Aqui é o de menos, as duas palavras significam a mesma coisa. O ponto aqui é que era necessário utilizar um animal, né? E esse animal deveria ser um animal doméstico, não um animal qualquer. Não era só pegar um animal selvagem lá, que não valeria nada para os seus donos, ou um animal ferido, ou um animal qualquer, para que fosse feita a consagração ali dos sacerdotes. Era necessário um animal doméstico, um animal que custaria algo para os seus donos. Um animal perfeito, imaculado, não um animal que já tivesse ali meio doente. Era necessário o sacrifício de um animal perfeito. E é importante guardar isso, tá? Lá em Hebreus, capítulo 10, dos versos 9 a 13, a gente lê assim, ó. "Então disse: Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Mas este," falando de Jesus, "havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus, daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés." Vou até deixar esse texto aqui na tela porque ele é muito importante. Aqui o autor de Hebreus está fazendo uma comparação clara com o que a gente está vendo aqui em Êxodo 29 e vai ver ao longo de alguns textos do Antigo Testamento quando se fala sobre remissão pelo pecado, sobre o sacrifício de animais para remir os pecados, né? Então, vamos tentar entender um pouquinho esse texto de Hebreus 10, né? Ele fala assim, ó, de novo, verso 9. "Então disse: Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro," ou seja, tira aquele primeiro sacerdócio, para estabelecer o segundo. "Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez." E esse é o ponto importante. O sacrifício de Cristo foi necessário uma única vez. O sangue dele derramado na cruz, santo, perfeito, veja só, era necessário o sacrifício lá em Êxodo 29 de um animal perfeito. Aqui nós temos o ser humano perfeito, Jesus Cristo, a pessoa perfeita, Jesus Cristo, santa, imaculada. Não existiu nenhum perfeito a não ser Jesus Cristo. Então o sangue dele, derramado uma única vez, faz remissão pelos pecados de toda a humanidade para todo sempre. Verso 11. E assim todo sacerdote aparece cada dia, de novo, voltando para Êxodo 29 e para vários textos do Antigo Testamento,
ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Ou seja, fazendo de novo uma referência para a lei de Moisés, onde alguns animais eram sacrificados, mas isso era necessário se fazer todos os dias, porque o povo pecava, as pessoas pecavam, era necessário sacrifício. Era necessário esse sacrifício diariamente. Aqui em Êxodo 29, né, nós vemos isso mesmo, 7 dias seguidos. Verso 12, mas este, Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Então essa é a diferença, né? Veja aqui como Deus solicitou um animal perfeito, Jesus Cristo é a pessoa perfeita, foi necessário ser derramado sangue desse animal, foi necessário ser derramado o sangue de Jesus Cristo. Porém, aqui na antiga aliança, era necessário que isso se fizesse muitas vezes, porque o sangue do animal não pode remover o pecado. O sangue de Cristo remove o pecado, nos santifica. Através do sangue de Cristo, nós somos perdoados e podemos nos achegar a Deus com confiança. E esse se achegar a Deus é mais um texto importante, né? Nós lemos isso na palavra, que nós podemos nos achegar a Deus com confiança. Na antiga aliança, quando nós vemos aqui a construção do tabernáculo, e falamos isso no estudo recente, veja que o povo entrava no tabernáculo, via ali o altar do holocausto, fazia os holocaustos para se santificar, limpava suas mãos, o sacerdote entrava no santo lugar, para depois cruzar o véu e entrar no Santo dos Santos totalmente preparado, santificado, purificado, com as vestes prontas para estar na presença de Deus. E eles precisavam fazer isso todos os dias, se purificar todos os dias. Jesus morre uma vez só na cruz, derrama o seu sangue, e toda a humanidade é perdoada, de maneira que nós podemos entrar no Santo dos Santos. Claro que não fisicamente o Santo dos Santos, porque já não é mais isso, mas podemos figurativamente entrar no Santo dos Santos com confiança de que estamos cobertos com o sangue perfeito. Essa questão do sangue a gente já viu também no estudo de Êxodo, né? Quando os israelitas vão sair do Egito e é necessário o sangue nas portas para que o anjo não viesse e ferisse os primogênitos. Você lembra disso? Se você fez o estudo completo conosco, você se lembra disso. E esse é um outro ponto importante que a gente aprende aqui. É necessário, sempre foi necessário na lei de Moisés, que o sangue pagasse o preço do pecado. A questão do sangue sempre foi muito importante para Deus. Tanto que, voltando lá para Gênesis, a gente também tem um estudo completo, espero que você tenha feito, porque faz sentido você fazer o estudo de Gênesis e depois o de Êxodo. Quando Caim mata Abel, o que Deus fala para Caim? Ele fala assim, o sangue do seu irmão clama a mim desde a terra. Essa questão do derramar de sangue, do derramamento de sangue, sempre foi muito importante para Deus. O sangue é algo que, como nós lemos na palavra, ele leva a vida. Então, quando se derrama o sangue, isso tem um valor muito grande. Tem uma importância muito grande. Quando Caim mata Abel, Deus fala isso, fala, o sangue do teu irmão está clamando a mim. Você derramou sangue inocente. E, no fim, um só sangue inocente foi necessário ser derramado de maneira voluntária, e essa é a diferença, né? O sangue de Abel foi derramado de maneira involuntária, Abel não queria que isso acontecesse. Jesus, ele se prontificou a morrer por nós na cruz, ou seja, de maneira voluntária, ele derramou o seu próprio sangue santo e perfeito para que todos os nossos pecados fossem remidos. Isso começa aqui em Êxodo 29, com essa questão do sangue dos animais, e vai se resolver lá na morte de Jesus Cristo na cruz. Jesus fez o sacrifício final para que nós fôssemos perdoados, e isso é graça de Deus sobre as nossas vidas. Lá no blog eu deixei uma outra referência para Hebreus 10, dos versos 16 a 18, então eu recomendo que você dê uma passada lá, porque fala sobre essa questão do sangue, tá? Então se você quiser se aprofundar um pouco mais, dá uma passada lá no blog. Uma outra parte importante aqui de Êxodo 29, está ali nos versos 31 a 33, está escrito assim, né? Ó, e tomarás o carneiro das consagrações e cozerás a sua carne no lugar santo, e Arão e seus filhos comerão a carne desse carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação. E comerão as coisas com que for feita a expiação, para consagrá-los e para santificá-los. Mas um estranho não as comerá, porque santas são. Então, aqui a gente tem
também mais um princípio, início de um princípio que a gente vai ver ao longo de toda a palavra, que é aqueles que administram o serviço aos santos vivem do serviço. Então, isso é importante. Eu sei que esse é um ponto sensível. No meu entendimento, ele é extremamente bíblico, porque a gente vai ver algumas referências que mostram isso, e tem várias outras, mas que aqueles que participam do evangelho vivam do evangelho, para usar o mesmo termo que Paulo usa. O ponto aqui é, aqueles que servem aos santos vivem desse serviço, né? É só você lembrar que a tribo de Levi, que foi escolhida para trabalhar ali no tabernáculo, era uma tribo que era sustentada pelas outras 11 tribos de Israel. Eles faziam o serviço do tabernáculo. Era isso que eles faziam. E eles eram sustentados pelas outras tribos. Se a gente for lá para Lucas capítulo 10, dos versos 4 a 7, está escrito assim, ó. E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E, em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nessa casa. E, se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E, se não, voltará para vós. Atenção agora. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário, não andeis de casa em casa. Então aqui, quando Jesus envia os 70 discípulos para preparar o ambiente ali para a chegada dele, para a chegada de Cristo, Jesus instrui os discípulos e fala, vocês nem levem nada. Vão até uma casa, encontrem uma casa de paz, lá vocês se hospedem, não fiquem pulando de casa em casa, e do que eles lhes oferecerem, vocês comam e bebam. Existem vários outros textos que falam disso. E aqui, gente, eu não quero criar nenhuma doutrina não, pelo amor de Deus, tá? Não estou querendo criar doutrina ou regra nenhuma, não é o meu papel. O que eu estou apresentando é um princípio bíblico de que nós como igreja, nós como povo de Deus, precisamos ajudar aqueles que trabalham na obra. E eu não estou aqui advogando em causa própria não, tá, gente? Porque 99% das pessoas que estão acompanhando esse estudo nem me conhecem pessoalmente. Então, vocês não precisam me ajudar financeiramente, ok? Não estou criando falando tudo isso para falar, então, agora tá aqui. Não. Vocês não precisam, vocês não são obrigados a isso. Agora, entendo que no nosso contexto de igreja local, nós precisamos abençoar a vida daqueles que trabalham para a obra, trabalham exclusivamente para a obra. Nós precisamos abençoar a vida dessas pessoas. Nós precisamos ajudar essas pessoas. Eu vou dar um exemplo que eu já dei aqui no passado, né? Quando eu me converti, eu fui de uma igreja bem pequenininha, gente, no interior de São Paulo, aqui bem interior mesmo, cidade pequena, uma igreja pequena. E o pastor que cuidava de todo mundo, ele vivia da obra, ia visitar o pessoal no hospital que estava doente, o pessoal da igreja, outras pessoas ele ia orar por eles, fazia os casamentos, fazia os funerais, fazia as ministrações, dava as aulas, ele fazia tudo. Ele vivia para a obra. Num determinado momento ele não tinha sapato para usar. Não tinha, eu vou repetir, ele não tinha sapato para usar. Ele tinha que ir para a igreja de sapato rasgado. Eu não creio que esse é o padrão do reino. Olhando para a palavra, quando Deus fala, olha, Arão, você vai comer do que está aqui, cara. O que o povo trouxer, você vai comer. Isso aqui você pode comer, os outros não. Você pode. Você pode comer essa parte aqui, cara. Você está trabalhando para o sacerdócio. Você é um sacerdote, você pode. Quando Jesus fala a mesma coisa para os discípulos. Quando Paulo fala a mesma coisa para as igrejas. Apesar de Paulo falar assim, ó, eu não estou sendo pesado para vocês, eu nunca pedi nada. Mas eu entendo que eu poderia se eu quisesse. Então, depois dá uma passada lá no blog que eu coloquei mais alguns textos. É um princípio que a gente vê ao longo da palavra. E, de novo, eu não estou criando regra. Eu estou tentando te levar à reflexão de que nós, como igreja local, aquele povo que se reúne junto ali, que um conhece o outro, que estão unidos no mesmo espírito, esse povo precisa ajudar, precisa abençoar aquele que é o sacerdote, ou aquela que é a sacerdotisa, seja como for aí na tua igreja. Mas é necessário que nós ajudemos essa pessoa.
Eu entendo que esse é um princípio bíblico, porque essa pessoa tem trabalhado exclusivamente para a obra, para abençoar as nossas vidas. E, de novo, eu não estou advogando em causa própria, você pode não concordar com esse princípio bíblico, ou com a interpretação que eu estou fazendo aqui de diversos textos da palavra, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Não tem problema nenhum se você não concordar. Não estou criando regra. Estou levando a gente para um lugar de reflexão de, será que esse princípio não é realmente real? Esses textos que eu estou apresentando, o texto está lá no blog, há mais, outros textos que eu nem citei aqui, que eu poderia citar. Será que isso não é um princípio que a gente deveria levar mais a sério para que a igreja fosse edificada da maneira como Deus deseja, da maneira como é mais bíblica? Só isso para você refletir, tá? De novo, não estou divulgando em causa própria, você não precisa me ajudar financeiramente, você é livre para fazer, mas não precisa fazer isso, não estou pedindo que você faça isso, mas estou apresentando aqui um princípio que a gente começa a ver, a gente só começa a ver, começa a tocar levemente nele aqui em Êxodo 29, mas que a gente vai ver ao longo do restante da palavra. É isso, gente. Esse capítulo aqui ele não tem tantos eventos assim, é a consagração dos sacerdotes, né? A consagração de um elemento ou outro ali do tabernáculo, e fala sobre como os sacerdotes deveriam ser sustentados ali pelas ofertas que eram trazidas para o tabernáculo. Aqui a gente começou a ver isso, tá? Então não pega só esse texto de Êxodo 29, mas a gente vai ter vários outros textos ao longo do Pentateuco aqui, falando sobre como a tribo de Levi, dos sacerdotes, deveria ser sustentada pelo povo de Israel, pelas outras 11 tribos aqui, tá bom? É isso. Tenho terminado, como sempre, esses estudos aqui com uma breve oração, então se você puder, se você quiser, feche seus olhos, curve sua cabeça e ore comigo. Pai, Tu és bom e santo, Tu és justo, fiel, verdadeiro, Tu és longânimo, maravilhoso, grande, forte e poderoso. Perdoa os nossos pecados, Pai, da mesma forma que nós perdoamos as pessoas. Tem misericórdia de nós que somos falhos. O Senhor é santo, nós somos falhos. Tem misericórdia de nós. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos ensine a Tua palavra, Pai, que nós possamos captar os princípios que o Senhor tem na Sua palavra e que nós possamos, através desses princípios, mudar as nossas vidas. Que nós possamos compreender profundamente a Tua palavra, para que a Tua palavra fale conosco e nos molde o nosso comportamento, molde a nossa maneira de viver. Peço que o Senhor abençoe a nós e aos nossos familiares, em nome de Jesus. Amém. É isso, galera. Logo a gente tem aí o capítulo 30 e como o Êxodo tem 40 capítulos, rapidinho a gente está terminando o estudo de Êxodo, tá bom? Deus abençoe a sua vida, a gente se vê na próxima, se Deus quiser. Paz.